Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para o último episódio da temporada do GP Encast, o podcast do Grupo de Estudo e Pesquisa em História da Medicina da Uniderp. E hoje estamos aqui, eu, a Vitória Lima, ao lado da Michele Sanches, para conversarmos, termos hoje nosso episódio com grandes professores da faculdade, que os alunos tanto gostam, que é o doutor Caio Zanoni e o doutor Leandro Brito. Bom, gostaria que vocês fizessem uma apresentação da história de vocês, como que vocês chegaram aqui na faculdade, falar um pouquinho da parte acadêmica também, e aí vocês ficam à vontade. Primeiro os mais velhos. Não quer falar? Não, por favor, doutor. Não, você começa. Tá bom. Bom, meu nome é Leandro Silva de Brito, eu gosto sempre de falar que eu sou da primeira turma aqui da Uniderp, né? Eu entrei em 2000, formei em 2005, e aí eu fui para fora, para Curitiba, onde eu fiz pediatria e alergia e imunologia. Aí eu voltei aqui em 2010, e desde 2010 eu dou aula aqui na Uniderp. Essa foi a minha formação. Aí, recentemente agora eu fiz o mestrado pela Croton, né, em ensino de ciências e matemática, e é isso. E hoje aqui na faculdade, o senhor atua desde 2010, teve alguma mudança? Em quais áreas? Olha, eu já atuei em bastante coisa, mas a linha geral, assim, é nas tutorias, né? Desde 2010 eu nunca saí das tutorias, da coordenação do módulo de dispneia, dor torácica e edemas, e atualmente eu faço parte também da avaliação e do PESAP. Então, bastante coisa, né? Bastante. Graças a Deus. Doutor Caio? Vamos lá, então primeiro agradecer a vocês, a todo o grupo pelo convite, é muito bacana estar aqui, sou fã do programa, já assisti vários e é muito bacana. Bom, assim como o Dr. Leandro, tenho uma honra de estar aqui ao lado dele, né, foi meu professor, sou ex-aluno também da Uniderp, sou formado pela turma de 2015 e retornei para cá em 2022. Eu sou reumatologista pediátrico, fiz pediatria aqui na Santa Casa e reumatologia pediátrica no Hospital da Criança de Brasília. Legal. Retornei em 2022 para as tutorias, a princípio estava como tutor matutino, vespertino, e acabei entrando na Habilidades Médicas 2, com o professor Bonilha, e assumindo a coordenação aí do MAD, né, o famoso Mecanismo de Agressão e Defesa, tão temido. Tão polêmico, né? E desde o meu ano, né, meu primeiro ano foi em 2009, acho que MAD sempre foi um módulo muito... complexo, né? Difícil. Imuno não tem como. E é a base da reumatologia, né? É a base de tudo. Então, assim, é importante. Acho que talvez a gente não tenha nem muita maturidade no primeiro ano para entender essa importância, mas acho que está sendo um trabalho muito bacana. Bom, vocês dois têm algo em comum, né? Que é se formar aqui na Uniderp. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência, como que foi, se tem alguma diferença, né? Dos dias atuais. Como que foi a experiência de vocês na faculdade? Na primeira turma, né? A primeira turma a gente sempre falava que a gente era cobaia, e nós fomos mesmo, porque os professores todos haviam sido formados no método tradicional, né? Então, era muita novidade, mas tinha uma coisa muito boa que era engajamento de todo mundo. Era uma turma só, né? Eram 60 alunos. Todo mundo com aquela vontade da coisa dar certo. Então foi, apesar de ter sido cobaia, foi muito bacana. E a nossa turma foi muito boa, assim, sabe? Então eu lembro quando saíram os resultados das provas de residência, a nossa turma foi passando. Aquilo ali foi ninguém esperava, assim. Uniderp, né, tal, particular, um método totalmente diferente. Acho que quando saíram as aprovações das provas de residência, que eu acho que daí que caiu a ficha ali da sociedade que a coisa ia dar certo mesmo. E como que vocês lidaram com uma nova metodologia? Foi difícil também, porque a maioria, eu falo por mim, mas eu acho que a maioria, quando prestou vestibular, não sabia que a metodologia era diferente. Eu lembro de uma passagem que o professor Vinha não vai lembrar, mas ele era o coordenador do curso, ainda está na Uniderp até hoje, né? Eu cheguei para ele e perguntei se tinha que ter caderno com matérias. Nada a ver, né? Professor, eu compro 10 matérias, 12, o que eu faço? Ele falou, ele ficou meio sem graça, não, era assim, não precisa, tal. Eu achei que ia ter disciplinas, né? E era todo modular, tal, então... era muito novo, assim, então não foi fácil. Mas, assim, muitas das reivindicações que aconteceu naquela época, a gente foi trocando a roda com o carro andando, né? Algumas até hoje ainda
mantém, né? Então, e foi bem bacana participar de todo esse processo. Acho que por isso que eu tenho um carinho muito grande, assim. Voltei para cá e sou muito feliz em dando aula aqui. E a gente sabe que tem uma diferença, né, do método tradicional para o método do PBL, né? Principalmente na questão dos módulos, né, de PNESC, de HM, que são muito mais práticos, né? Que a gente tem um contato maior com a comunidade, né, com os pacientes, com a população. E isso para vocês foi significativo? Foi notório? Como que vocês lidaram com esse tipo de abordagem? Na minha época lá, era muito diferente. Naquela época, o método tradicional, eles não iam realmente cedo para as unidades. Eles iam, geralmente, a partir do 3º ano. Hoje em dia, mesmo sendo um método tradicional, já tem essa orientação da incursão cedo do estudante, né, na parte mais prática. Então, acho que hoje, talvez, não é tanta diferença como era lá atrás, mas naquela época era muito. Era uma das novidades que a sociedade via como bons olhos, né? Desde cedo a gente está lá, atuante. Eu troquei de unidade de saúde N vezes, porque também teve essa questão administrativa, esse processo todo, não foi fácil. Até hoje já está bem estruturado, né? Mas naquela época também não. Não sei o que você fala, Caio, da sua. Bom, o meu início foi bem tumultuado, né? Foi bem polêmico, acho que o Dr. Leandro até lembra, né? Eu acabei até desistindo do curso no primeiro ano, terminei o primeiro ano, eu tranquei e fui fazer direito, porque eu tive um estranhamento muito intenso com a metodologia. Eu já conhecia, tinha veteranos que eram da minha cidade, eu sou natural de Dourados, mas eu estranhei muito, né? Essa metodologia ativa em que a gente fica tão protagonista, né? Principalmente no cenário de tutoria. E eu falei, não, isso aqui não é para mim, não. Eu vou ter que estudar sozinho em casa, explicar para os outros, e esses tutores não fazem nada, e muito bravo. E falei, não, eu terminei o primeiro ano, minha mãe, não, filho, vai melhorar, no segundo ano é diferente. Eu, não, mãe, a tutoria até o 4º ano, Sim. não vai mudar. E acabei saindo, fui para o direito, fiquei um semestre, mas na minha época era anual, né? Então eu não conseguia voltar em julho, eu tive que esperar terminar o ano para começar em fevereiro o segundo ano novamente. E aí acabei ficando, graças à doutora Luciene, já agradeci ela, mas também veio aqui, né, o programa dela, sensacional, quero agradecer publicamente, continuo por causa dela, né, ela me falou muitas verdades que meus pais já tinham falado, mas que a gente às vezes não ouve muito bem pai e mãe. Não leva muito a sério, né? E aí eu gostava muito dessa parte prática, né, essa inserção precoce. Meu PNESC era muito bom, a unidade básica que a gente estava era muito boa, uma preceptora assim, que realmente colocava a gente como protagonista desde o começo. E a gente via que tinha um diferencial, né? Eu já entendia isso na época, mas depois na residência eu vi que essa nossa inserção precoce, ela faz diferença entre nós, né? Entre pessoas que são formadas por esse método, a gente está muito proativo, não entendi esse termo, não entendi essa doença, eu vou procurar isso, eu vou estudar por conta própria, vou tentar resolver. E tanto na residência de pediatria quanto na residência de reumato, eu tive essa devolutiva de preceptores. Não, mas onde você formou? Porque você não se contenta com respostas, você vai atrás, você questiona. E eu devo, assim, 100% disso à tutoria. Eu acho que me formou muito, né, em relação a esses questionamentos. Sou um tutor rígido, né, pelo que a minha fama rola aí. Mas por isso, eu acho que a gente pensar fora da caixa, né? Então, isso para mim foi sensacional. E eu acho que... Pode falar. Eu acho que é o grande diferencial, né? As pessoas falam, me dá todo calor. Qual é a dica para tutoria, né? Eu acho que você formar o pensamento crítico é o que te difere de qualquer outra pessoa. As pessoas ficam muito assim, será que se eu levar caderno o tutor vai gostar ou não? E não é esse o feeling da coisa, né? O feeling é você conseguir, então, desenvolver a parte A. A parte de, eu tenho um copo, eu tenho outro copo, tem água. Por que você faz disso, né? O que você junta essa questão? E hoje, mais de 10 anos que se passaram entre o senhor estar na cadeira como aluno e hoje estar na cadeira como tutor. O senhor acha que os alunos ainda continuam com essa sensação de quando o senhor entrou, essa estranheza, essa preocupação? Ou o senhor acha que mudou um pouco? Eu acho que o perfil, ele é mais amplo, né? Mais variado. Eu percebo, comparando a minha época de escola, de ensino fundamental, ensino médio, já tem uma pressão em se passar no vestibular mais cedo, em se dedicar mais cedo. Eu comecei a preocupar com o vestibular no 3º ano do ensino médio. Hoje eu vejo alunos do ensino fundamental já preocupados com simulado e que não tem horário para fazer atividade física, né? E como pediatra, isso aparece no consultório. Então, eu acho que às vezes o perfil mais competitivo, mas nem todos, às vezes, entendem, né? E tudo bem, porque a gente é muito jovem, né? E tem muitos entrando com 16, 17 anos, às vezes, na faculdade.
acho que não tem essa maturidade do porquê, né? Acho que é a principal pergunta que eu faço na tutoria. Mas por que isso? E muitas vezes esse porquê gera um estranhamento, né? Então, para você, na medicina, independente da área que vá seguir, é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Para conseguir manejar o paciente, seja clínico, seja cirúrgico, né? Que área. Então, eu tento resgatar isso naqueles em que eu vejo que não é a principal ideia. Ótimo. Para mim também, uma coisa muito boa da tutoria é a questão da fala. Eu sempre fui muito tímido, então eu sofri bastante no primeiro ano, né? Porque eu sempre estudei bastante, assim, mas aí eu tinha dificuldade para falar, né? Isso para mim me ajudou muito, né? Depois também, quando você vai fazer residência, o relacionamento, né? Você já tá mais calejado, né? Porque você tem que, na tutoria, ceder, né? Às vezes... Se calar, né? Se calar, tem um momento certo, às vezes, para você criticar, tudo mais. Então, isso tudo é um aprendizado. E numa metodologia mais tradicional, você não tem essa oportunidade de vivenciar isso, né? Então, para mim, foi muito bom isso. E eu acho que... Posso só Pode falar, pessoal, vai lá. Além disso, a questão do grupo, né, que o Dr. Leandro colocou, a gente trabalha com muitas equipes diferentes, né, em hospital, em clínica, onde for. Então, o fato da gente trocar de grupo com uma certa periodicidade, ter um tutor diferente que vai ser o nosso chefe, vai ser o nosso líder, isso gera uma experiência, assim, sensacional e um crescimento pessoal muito grande. E às vezes a gente, até a gente como aluno, a gente percebe. Sempre aqueles alunos que se destacam na tutoria, quando vai para o internato, né, que eu senti esse semestre, e vai, por exemplo, para Santa Casa, que tem grandes equipes, pessoas de vários andares, né, diferentes, a gente sente que aquele aluno que realmente era o bom, assim, na tutoria, ele é o que mais se dá bem com a equipe, que ele consegue transitar nos diversos rodízios e pegar amizade, ele consegue estabelecer, ele consegue falar para a enfermeira, eu preciso disso, pede para o preceptor. Se virar, né? Exatamente. E às vezes não é nem o aluno que mais tirava 10 na prova, mas é o aluno que realmente ele consegue segurar e amarrar essas questões, né? Porque a vida é assim. Exato, habilidades, né? Desenvoltura. É isso aí. E a Florzinha, professor? A famosa história da... A minha morreu com 3 dias. A minha... Eu cuidei tanto. Botei no vitrô da cozinha, botei sol, dava água. Também passou a prova, quando foi 2 dias ela faleceu. Eu falei, mas pelo menos... A Su esperou passar a prova, eu ganhei a minha. Aí eu coloquei lá e achei que era uma flor artificial, né? Deixei lá, morreu. Essa história é legal dessa flor. Mas eu passei. Passou. Sem exame. Não. E é um modo difícil, né? A disciplina não é um módulo também fácil. Não é tão difícil quanto... Mas eu acredito que seja um módulo que a gente mais tenha aplicação. Eu vou falar. A história vai chegar, a história. A história da florzinha é assim. Então, eu não lembro quantos anos já faz, não sei se uns 6 anos, 7 anos, mas já faz um tempo, que a minha esposa é japonesa e eu sou messiânico, é uma religião pouco conhecida, né? E lá na nossa igreja, a gente tem um negócio chamado mini ikebanas, que essa igreja é uma igreja de origem oriental, então o Ike quer dizer luz e Bana quer dizer flor. Então, e a ideia é você ter um ambiente de luz onde essa flor entrar. Essa é a ideia, espiritualmente falando. E aí, ao ver a gente ter esse conhecimento e tal, um dia eu falei com isso, a gente podia dar, né, para os alunos. E ela faz, né? E ela topou. E aí era, tipo, 70 alunos naquela época, não era tão grande assim, ó. E fez, e a gente deu, e foi super legal. E eu lembro que eu até cheguei a ver, foi melhor pontuações de nota. A Florzinha deu efeito, a menina quebrando. Aí as minhas filhas já estavam crescendo, aí a gente começou a fazer cada vez, e aí as filhas começaram a usar, a ajudar. Então, aí eu tenho várias fotos que a gente vai tirando quase todo ano aí, né? E dá pra ver elas pequenininhas ajudando a fazer ali. Já teve turmas de quase 200, né? E ela fez. E essa que é a ideia. É quando eu entrego sempre na abertura desse módulo, né? Que eu coordeno de espineia. Então, é uma flor que é de verdade, a flor, só que ela fica numa esponja, né? Num copinho. E aí tem que ficar colocando água, senão morre mesmo. Faltou água, né? Eu te falei, o vitrô, a técnica do vitrô eu sempre ensino pros calouros. Falou, o vitrô não pega tanto sol, nem um pouco, nem muito, mas cai luz. Um pouquinho de água ali, na hora do almoço, e ela vai vivendo. A ideia, ela vai dando luz e vai colocando a água. Teve gente que já pegou, tirou pra plantar,
Mas não ia dar certo mesmo, né? Porque era só um galinho, assim. Foi amor então, demais, mas não ia. Mas, então, a ideia não precisa tirar, é ficar ali e ficar só colocando a aguinha lá e esperar ela no tempo dela. Uhum. E para entrar luz para as pessoas mesmo. É de coração mesmo que faz. E daí a gente faz. E a ideia é a família fazer. É muito lindo. É. Toda a história por trás, né? Não é uma simples... comprei... Tem um carinho. E a gente percebe isso quando sente, né? Na hora de estar fazendo, pensar que vai... Né, se a flor vai para os alunos, que vai ser boa para eles, é tudo isso. Bom, doutor Caio, então, para os nossos ouvintes, né? Aqui na universidade, a gente tem o CEMED, né, que é o Centro de Especialidades Médicas da Uniderp. Então, lá nós temos várias especialidades e tem atendimento tanto pelo SUS quanto pela tabela social, né, que é um grande legado, assim, da universidade, é o nosso centro de especialidades. A gente tem até um artigo sobre isso, daqui a pouquinho ele vai sair, vocês vão poder ler. Mas conta um pouquinho pra gente sobre a sua experiência, como que é você ali como preceptor, tá ajudando os alunos, ver os alunos atendendo os pacientes. Bom, te agradeço por essa pergunta, porque era uma das minhas maiores vontades, quando eu voltei para cá, poder abrir um ambulatório na minha especialidade, né? A reumatologia pediátrica, ela é muito pouco conhecida, a maior parte, né, das famílias, até de colegas mesmo. Nossa, mas criança tem reumatismo, nem sabia que existia esse tipo de doença em criança. Tanto que aqui no estado nós somos poucos, nós somos em 3, sou eu e mais 2 colegas só. E então eu já tinha essa vontade. Em 2022 isso acabou não sendo possível, mas em 2023 a gente conseguiu abrir um ambulatório. E eu tinha um pouco de receio dos alunos no sentido de, poxa, mas é muito específico, né? Pediatria já não é todo mundo que gosta, aí misturando pediatria e reumato ainda, né? Que também não é das mais favoritas aí. Mas eu tenho tido uma devolutiva muito boa, porque a reumato ela é muito clínica, né? Então é uma especialidade que a gente acaba extrapolando para outros órgãos, para outros sistemas, né? E aí minhas perguntas também acabam ficando mais complexas, né? Porque você tem que entender um pouquinho de cardio, um pouquinho de nefro, um pouquinho de alergia, de imuno. São pacientes muito multissistêmicos. E eu consigo, acho que, ajudar os alunos nesse sentido. Poxa, professor, mas eu tenho uma dificuldade no exame físico específico dessa parte. Por que eu realmente tenho que perguntar isso? A anamnese, né? Uma anamnese é mais extensa, são consultas mais demoradas, mas porque envolvem essa preocupação. E na pediatria tudo isso triplica, né? Então, mas tem sido muito bacana, apesar de ser um ambulatório até um pouco mais demorado, né? Tem a fama de sair um pouco tarde aí, a gente sai tarde mesmo, não tem jeito. Mas que tem tido bons frutos. Acho que a maior parte dos alunos gostam, me dão esse feedback. Poxa, que legal, nunca examinei, porque é o que eu falo para eles. A responsabilidade do diagnóstico e do tratamento é minha. Eu não quero que ninguém saia especialista em reumatologia pediátrica. Acho que o foco não é esse. Mas é conhecer doenças diferentes, saber reconhecer. Esse semestre mesmo tive uma colega de vocês, que está lá no internato rural, no interior, e ela pegou um menino com febre há mais de 30 dias e entrou em contato comigo. Doutor, eu acho que é alguma coisa da reumato, preciso encaminhar esse paciente. Então, assim, o menino já há mais de ano, buscando atendimento pronto-socorro, unidade básica, e ninguém pensou em encaminhar. E assim, em questão de uma semana a gente conseguiu que ela trouxesse ele. Realmente era uma criança que precisava ter vindo. Então, assim, isso para mim é sensacional. Acho que já colhendo frutos aí de quase 2 anos de ambulatório. Para mim, o ambulatório ele é importante porque a gente só vai saber aquilo que a gente quer, aquilo que a gente se identifica fazendo. E lá a gente tem muitas especialidades, né? Que é a hora, assim, dali da gente ver se a gente se identifica com aquilo, né? E eu acho que é legal da Reumato. Recentemente o senhor fez um workshop, né? Isso. Participei para os alunos do internato. Pela Liga, inclusive, eu acho parabenizar a postura do senhor diante da Liga, porque eu acho que o senhor é um dos professores que coordenam Liga, que eu acho que se empenha mais, se dedica. Eu sou amiga do Igor, que é presidente, e eu vejo, ele sempre comenta a dedicação, o senhor está envolvido, tem ação social, o senhor está lá, está junto, o senhor gosta realmente dessa parte acadêmica, né? É muito legal. E aí eles foi muito interessante, um workshop só para internos. E a gente vê como é diferente algumas nuances do exame físico de coisas de semiologia que eu, pra ser sincera, nunca vi. Nem os nomes lá, nunca tinha visto. E a gente passou, assim, primeiro teve uma aula, né, explicando as principais patologias, depois a gente foi para a parte prática. E a gente vê como é importante a gente ter esse conhecimento, porque, assim, sabe aquele 1% de um paciente que fica assim, eu acho que não é isso, eu acho que não é virose, eu acho que não é isso, esse negócio tá estranho, igual esse caso do senhor anterior.
E aí é uma coisa reumatológica, que ninguém pensa, porque realmente ninguém nunca ouviu falar, né? Se tá meio estranho, Então- deve ser reumato, né? Acho que é isso. E eu falo, igual o lema deles, nem todo fã positivo é É lúpus, né? Então, assim, acho que a reumato é uma especialidade, a do senhor também, professor, a alergia, né? De pensar fora da caixa. Nem sempre as coisas são tão... Nem sempre é só alergia a glúten, nem sempre é só a PLV, né? As coisas vão além, a gente que tem que... E é interessante ter essas especialidades, a gente acompanhar por isso, porque a gente chega lá na frente, talvez nem tão na frente, né? Durante o internato, já consegue pensar, encaminhar, que é o papel do generalista, né? Ele tem que refletir, mas ele saber também o momento dele de passar para o próximo, né? Para o colega especialista. Tem esse olhar diferente, aproveitando que você tocou no assunto, e foi muito bacana esse workshop, foi um pedido, inclusive, de vocês, dos alunos do internato, que sentiam muito essa dificuldade. Eu falava, gente, não tem que ter vergonha, não tem que ter medo. Muitas coisas do exame físico, da semiologia, que quando a gente fala, tem colega que pensa, mas semiologia, exame físico é básico, todo mundo sabe. E não. É básico, mas uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, a gente fecha 80% dos diagnósticos, Com certeza, né? e daí a importância disso, né? Então, assim, e quanto mais eu apertava, o pessoal, nossa, professor, mas nunca me cobraram desse jeito, eu nunca fiz assim. Eu falei, não, então beleza, então vamos organizar, e a gente conseguiu, né, através dessa parceria com a Liga, e a gente teve uma devolutiva muito boa, foi muito bacana. Então, que tem essas nuances, né, que tudo bem, às vezes não vai ser sua rotina no dia a dia, mas se você nunca fez, né, por exemplo, ferir PA nos membros inferiores, mas nem sempre precisa fazer, mas às vezes precisa, e se precisar, você sabe fazer, Exatamente. né, foi até um dos pontos que a gente trabalhou no workshop, e que às vezes precisa, né, então foi muito bacana, e te agradeço também pelo elogio, a Liga de Reumato também foi outro presente, a gente conseguiu aí, através dos meninos, principalmente o Igor, né, que tinha essa vontade de fazer a Liga de Reumato acontecer, apesar dele querer uro, né? Nada a ver. E a maior parte deles, inclusive, não quer reumato, é muito bacana isso, porque um quer cardio, uma quer ortopedia, outra quer dermato, mas eles estão, e tem alguns já há 2 anos na Liga comigo. Então, assim, justamente acho que por esse pensamento crítico, né, por a gente refletir e discutir patologias que às vezes vai ter manifestação urológica, cardíaca, dermatológica, né, então é muito bacana, e esse contato, né, realmente a Liga também, como esse meu perfil, a gente faz aulas semanais, né? Então é uma liga pessoal, tem uma fama aí bem pesada, muitos desistem ao longo do caminho, porque... Uma liga de verdade, né? Então, professor, já que o senhor falou isso... Tocou no assunto delicado, né? Porque, assim, tem bastante liga hoje Exato. em dia, né? Não sei na época do senhor, mas na minha não a gente tinha poucas. Eu fui da liga de endócrino. A gente tentou, e a gente foi proibido de fazer naquela época. Aí... Depois que daí saiu. Mas aí já existia na época falarem assim de liga? Em Já. 2000, assim? Aí a gente tentou aqui, mas aí, de acordo com como era a metodologia do curso, eles falaram, não vamos deixar abrir ligas. Aí, mas depois eu ainda estava cursando, aí que abriu a primeira. Mas eu já estava ali no internato, não sei. Deve ser lá 2003, 2004, primeira liga aqui. É que é difícil, né? Conseguir conciliar toda essa carga horária do PBL com alguma atividade extracurricular. A gente, no nosso grupo, tem bastante dificuldade, porque como são vários semestres, né, no nosso grupo, e as atividades demandam muito tempo, e são em horários diferentes, a gente tem bastante essa dificuldade. E principalmente se você quer seguir esse padrão, né? Eu fui 2 anos da Liga de Endócrino, no 3º, no 4º ano. Já era com a doutora Sandra e doutor Walter? Na época foi a doutora Maria Isabel. Não sei se vocês chegaram a conhecer, ela acabou saindo, ela era coordenadora de módulo. E eu nunca quis muito endócrino, né? Fiz, inclusive, por conta da doutora Helena Bianca, com medo do módulo de endócrino. Falei, não, vou na Liga, pelo menos a gente já começa a estudar antes, né? E fui 2 anos. Foram 2 anos muito bons e já era semanal, mas não tinham tantas ligas igual quando eu voltei para cá como docente. Eu falei, nossa, o pessoal está realmente empenhado, tem de especialidades aí que o pessoal nem cogitava abrir. Sim. E aí, quando o Igor veio com essa proposta da reumato, eu falei, poxa, reumato já ninguém gosta, né? E o cara quer uro e quer fazer, e o pior, teve gente doida que ficou 2 anos comigo, né? Já estão há 2 anos aí. E toda sexta-feira, sexta-noite, né? Você fala, poxa, mas sexta-noite uma liga de reumato ainda. E foi até uma ideia deles, né, para não atrapalhar tanto a dinâmica durante a semana, não interfere em tutoria, né, então como já foi a tutoria de quinta ali, todo mundo conseguiria se organizar e participar, né, então assim, e a gente tem feito uma metodologia muito bacana, em que a gente discute de forma diferente a mesma doença, então quando a gente começou a ideia, eu sentei com ele e falei, olha, o que vocês querem? Vocês querem quantidade, ver mais doenças, ou qualidade? Entender doenças mais prevalentes mais a fundo. Ele falou, não, queremos qualidade. Então, por exemplo, esse mês é o mês do lúpus.
Aí a primeira semana, uma dupla faz aula expositiva sobre a doença, o geralzão. Segunda semana eu mando um artigo, né, ou alguma simulação de caso clínico, e a gente senta e discute isso, a parte de metodologia científica também sobre lúpus. Terceira semana a gente faz uma discussão clínico-radiológica, então as principais alterações no exame físico e as principais alterações no exame de imagem. E na quarta semana eu monto uma apresentação só com questões de prova de residência sobre a doença, e aí eles se dividem em grupos e vão tentando resolver essas questões. Que então, legal, bem completo, né? Dá para eu fazer ali? Também? Eu vou perguntar pra ver se agora, nesse momento, dá pra ser sexta-feira, né? E eles têm gostado muito, né? Acho que o dia das questões é o mais legal, porque aí realmente vê, né? Poxa, mas quero acertar, quero brigar com a banca, e a gente vê as questões que fazem mais pegadinha, porque tem provas, né? Provas e provas diferentes, tá? Viu aí, né? As bancas são diferentes nesse sentido. Algumas cobram mais tratamento, outras cobram mais diagnóstico. Eu tenho tido uma devolutiva muito bacana da parte deles em relação a isso. Você tem uma perguntinha pra fazer, não tem? Ah, é verdade. Né, foi um pedido assim que veio pra gente, muito grande, de por que o senhor usa máscara. Foi assim, os alunos sempre ficam curiosos e mandaram pra gente, pediram pra gente perguntar. Falei assim, gente, será que eu pergunto? Não foi mim. Pergunto, não pergunto. E aí, Pronto. professor? Eu imaginei que viria, né? E é até bom, porque daí já fica gravado aí pra todo mundo saber. Você já manda é um corte, mito já, assim, né, pros na alunos, faculdade sobre isso. Poucas pessoas, já falei, não é nada assim que eu não posso responder. Bom, vem da pediatria já, né? Por mais estranho que se pareça, e eu até já ouvi essa pergunta de uma colega durante a tutoria, que ela estava francamente congestionada, e a gente fica em salas fechadas por horas, né? Acho que bom tom e de educação mesmo. E eu perguntei, falei assim, não tem máscara? Quer? Porque eu sempre tenho, né? A mais, então assim, eu posso dar para a pessoa. Ela falou, não, mas não é Covid, professor. Eu falei, não, tudo bem, mas a máscara não foi pelo Covid, né? Apesar da pandemia e ter se popularizado muito. Mas exato, eu falei, já existe antes, não é esse o objetivo, né? Cadê habilidades médicas? A gente discute isso. E vocês que já vão para o hospital desde cedo, né? Então, as medidas, gotícula, aerossol, a gente tem que ter esse conhecimento. Não, em pediatria, parece que você entra lá e você fica doente, na primeira semana. Na residência, foi a primeira semana. Todos os meses de pronto-socorro, e aí crianças às vezes não tem essa noção, tosse em cima de você, espirra em cima de você. Então, eu comecei pela pediatria. Mas aí dentro da reumato isso se fortaleceu, porque eu lido com pacientes imunossuprimidos, né? E eu sou visitador da enfermaria pediátrica da Santa Casa, eu atendo de 3 a 4 vezes por semana lá, então eu transito muito, e lá a pediatria sempre tem pneumonias, infecções respiratórias, e ao mesmo tempo eu estou no consultório, eu estou aqui no CEMED, no ambulatório, com pacientes que usam medicação imunossupressora, e a gente é veículo, né? A gente é transmissor. E meu pai, ele tem doença reumática, ele é imunossuprimido, e, assim, ele não mora por aqui, mora lá em Dourados, mas o mesmo cuidado que eu tenho com eles, eu peço, né, para que tenham com os pacientes. Então, assim, eu não queria que um paciente meu, né, se prejudicasse por uma falta de cuidado da minha parte, sabendo que eu estou no meio de crianças saudáveis, mas com infecções respiratórias, e aí para crianças reumáticas imunossuprimidas, né? Então, assim, acho que é um peso que eu não quero ter para minha vida, e isso, assim, se reflete, né, muitos... Às vezes, poxa, professor, eu queria usar, mas eu tenho vergonha dos colegas, porque ninguém usa mais máscara, só o senhor que usa máscara. Eu falei, não, pode usar, não precisa ter vergonha, não. Fora que esses dias até no ambulatório mesmo eu cheguei e tava todo mundo de máscara. Eu falei, por que vocês estão de máscara? Porque, não, mas o senhor não gosta que usa máscara? O outro grupo falou que tem que usar máscara. Aí eu falei, mas vocês estão doentes. Aí uma menina falou, não, eu tô bem doente. Eu falei, bom, o resto se quiser tirar, tá tudo bem, né? Mas você que tá doente, não, professor, eu vou ficar... Então é bacana essa conscientização que começou assim, até de uma forma indireta, sabe? É isso. E tem mais um motivo. Ele abriu uma loja de máscara. Quem dera. E aí a Lupo, né? Pode me patrocinar, inclusive, se alguma vez, tô aberto aí. Mas isso é muito bonito que o senhor falou, porque eu acho que minha mãe sempre fala isso, né? Ela é professora e ela fala que é o exemplo. E o exemplo vai além da sala de aula, é a postura que a gente vai estar com os alunos ali fora da sala de aula, no intervalo, porque é o que marca, né? E é o que o senhor falou, é basicamente aquela frase, quem ama, cuida. O que a gente não quer para nós, para nossa família, a gente não quer para os nossos pacientes, né? Que são as pessoas que a gente fica a maior parte do nosso tempo. A gente fica mais com eles do que nas nossas casas, na nossa família. Então, isso é muito bonito. Porque o senhor leva o que o senhor acredita e o senhor vai conscientizando e vai sendo uma onda, né? Da importância mesmo. Porque... E essa consciência que o Caio tem é muito rara, mesmo dentro de nós da classe médica, né? E eu lembro...
quando veio a pandemia, que falou assim, o novo normal, não tinha aquela história assim, como que vai ser, o que vai ficar? E essa questão, tá doente, não vai na escola, né? Tá doente, coloca umas máscaras, isso não ficou. Você vê hoje, parece que todo mundo esqueceu isso. Sim. É uma minoria, né? Como Exato. o Caio aí que tem dessa consciência. E você vê, ainda hoje, depois da pandemia que a gente passou, as pessoas às vezes querem usar, mas ficam, vou ser o único usando, não vou usar com algum receio de preconceito. Não sei. Então, Me surgiu uma curiosidade na sua fala. O senhor falou que o seu pai tem uma doença reumatológica. Te ajudou na escolha? Na verdade, eu que fiz o diagnóstico dele, depois que eu formei, né? Então, assim, eu atendo até os 18 anos, né? O pediatra tem um pouco dessa diferença, alguns atendem até 12, até 14, mas lá onde eu fiz, a gente atendia até os 18 e eu gosto de atender adolescente, fiquei com isso. E aí, logo assim, quando eu voltei, meu pai começou com algumas queixas e eu olhei e eu falei, não tô acreditando. E talvez é isso, né? Tenho minha fé, né? Sou católico, acredito que Deus faz as coisas por um motivo. E quando começou, eu falei, vai ser, né? Não tem jeito, não cai longe do pé. Tanto que já pedi os exames, ressonância, tudo, já mandei pro reumato adulto com tudo pronto. Ele perguntou, passou em consulta com algum colega? Ele falou, não, meu filho. e graças a Deus, né? Porque assim, não sei como é que tá na alergo imuno, mas dentro da reumatologia a gente tem um atraso muito grande no diagnóstico. Um dos estudos mais importantes que saíram, eles mostram que do primeiro dia, da primeira queixa, primeiro sintoma do paciente, até ele ter o diagnóstico efetivamente, dura em torno de 2 anos. Né? Acredito que são queixas muito negligenciadas. Né? E muitas vezes a doença reumática ela é mais demorada. Mais demorada. Né? Ela aparece um sintoma aqui, daqui 2, 3 meses aparece ali. E se o médico, o colega, ele não está atento, isso passa batido. E até ele chegar no reumatologista, mesmo no adulto, muitas vezes demora e a gente tem sequelas, tem doenças que a gente consegue estabilizar, mas que você não consegue reverter o dano que aquele paciente já sofreu. Então, quando eu percebi isso no meu pai, eu falei, não, já vai, melhor que não seja nada, que seja uma preocupação excessiva minha, mas felizmente fez o diagnóstico, já está tratando e está super bem. Ótimo. E assim, puxando o gancho que o senhor falou da reumato, professor da alergia, como é que foi a escolha da residência? Doutor Leandro, depois doutor Caio. O meu foi assim, primeiro eu acabei fazendo a pediatria, né, eu sabia que eu ia fazer clínica, de alguma forma clínica. Eu nunca fui fã da cirurgia e quando tinha algum tipo de estágio onde tinha procedimento, por exemplo, eu vou lá na materna infantil, aí eu sempre estava lá do lado do bebê, nunca do lado da mãe, né? Então, recepcionando e tal. Então, eu queria fazer. Só que eu tive muitas sugestões para não fazer a pediatria. Naquela época, a pediatria não era vista com bons olhos, assim. Porque falava que o pediatra sempre vai ter que dar plantão a vida toda, que não dá dinheiro, né, que não tem procedimento. Então, chegou ao ponto, eu tinha um professor, não vou falar o nome dele para não expor, que eu estava no ambulatório, ele falou, no final lá, falou, né, fica aí que eu quero falar. Me falaram que você vai fazer pediatria e tal, senta aí que eu vou falar várias coisas para você não fazer pediatria. Ele gostava de mim, por isso que ele fez isso. Ele queria que eu... Era amor, né? Não, ele falava, não, eu acho que você tem condição de fazer outra coisa, não sei o que lá. E ele falou várias coisas. Então, eu lembro que eu ainda fiquei reticente em não fazer, entendeu? Falei, não. Aí eu pensei talvez ir na clínica. Mas na hora que foi se aproximando, e aí também uma importância grande foi do estágio, a gente chamava rural antes, hoje é regional, né? Que é o estágio que os alunos vão para o interior. Já era Ana Marques? Era Ana Marques. Era a professora Ana Marques e a professora Sandra Cristo. As duas que... E eu fui da primeira turma aí, o estádio regional lá em Maracaju. Eles... Naquela época teve um pouco também de, assim, algumas pessoas não queriam ir, né? Alguns pais ficaram incomodados de como que vai ir os filhos, né, no interior, assim, né, uma universidade hoje já particular. Tem, né, resistência hoje já muitas tem, imagina vezes. Foi uma coisa de 2004, né, que era. Então, 20 anos atrás, né. E aí eu caí no sorteio, não sei como que foi esse sorteio, se foi sorteio ou se foi... Sorteio. Às vezes os mais quietinhos, né, não sei. A gente foi. Então, e aí a Ana Marques, a Sandra que fazia esse papel, e lá em Maracaju, tinham um só pediatra, tinham 2, mas um já estava meio que aposentando, e tinha o Dr. Luiz Posse, que
devo muito a ele também, porque o Dr. Luiz Posse, ele era o único pediatra ali, e ele viu que eu gostava, e ele vinha no final de semana para Campo Grande, porque a família estava aqui, e eu ficava lá no final de semana, era o pediatra, assim, sabe? Assim, e não tinha celular, então a gente fazia ligação ali mesmo do hospital, e ele fazia as orientações todas, recebendo neném, 2 horas da manhã ligavam, a gente ia, né? Era Então, um plantonista da pet. eu fui tipo um pediatra naquele momento lá, né? Lá na Santa Casa, com o Dr. Davidson, que era... Nosso doutor ainda. O Dr. Davidson não tinha residência, ele dá muita abertura pra gente fazer as coisas, então eu também gostava. Então, nesses 2 estágios, que foi que eu falei, não, vai ter que ser mesmo pediatria. Não adianta eu tentar fugir disso. Aí eu fui pra pediatria. Aí lá na pediatria, aí eu passei aqui e lá em Curitiba. E eu lembro que quando saiu, a de Curitiba saiu depois daqui. Eu não sabia o que eu ia fazer. Se eu ia ficar aqui ou se eu ia para lá. Eu lembro de hoje eu tomando banho aquele dia lá, 2 horas no banho, pensando, quando saiu, em vez de eu ficar feliz, saiu lá Curitiba. Eu não sabia, realmente não sabia. Eu decidi ir para lá. E foi muito bom para mim, porque daí, ao ir para lá, foi que eu conheci a alergia, que aqui não tem, né? A alergia, imunologia e a reumato, aqui a reumato ainda tem na parte de adulto, mas são especialidades que geralmente são em centros maiores, né? Que a gente encontra. E como a base dela não é uma base também muito acessível, assim, as pessoas não gostam muito, então é uma minoria que já quer fazer, né? E ainda é centro maior, então se eu tivesse ficado aqui, com certeza não teria feito. Então aí veio na sequência a alergia e imunologia. Demorei muito, mas foi isso. Nossa, ainda bem. E ainda bem que o senhor fez. Porque hoje o senhor tem muitos aqui, tem em torno de... Hoje, aí assim, quando eu cheguei aqui, eu cheguei em 2010, tinha a Viviane, que ela dava aula aqui. Não sei se vocês chegaram a pegar a Viviane aí. E ela estava entrando de licença até maternidade. Ela também super me ajudou, porque eu já entrei, eu já peguei um ambulatório lá aqui no CEMED. Fui pegando tudo quando eu cheguei, né? E aí tinha ela, basicamente, e aí era eu dessa geração mais nova, vamos falar assim. Antes da gente, tinha uma geração de médicos, assim, que dá um intervalo de quase uns 30 anos para essa nossa, entendeu? Que ficaram, naquela época tem vários alergistas aqui que não tem a prova de título, que não precisava fazer, e para fazer parte da nossa sociedade tem que ter a prova de título, então eram 3 que tinham, e eles ficavam se revezando só entre os 3, ficaram aí uns 20, 30 anos, dessa forma. Aí tinha a Viviane, depois chegou eu, aí depois a gente tem um pediatra, que é o Adolfo, que já era pediatra já antes, e ele fez alergia depois, e a Estela, que hoje é a Estela que faz ambulatório. Show de bola, Estela é uma grande companheira e profissional, levaria meus filhos para o olho fechado. E então, aí hoje, então, foi chegando mais, aí ficou nós 4 e agora tem no interior, mais uns no interior. Então aqui, resumindo, assim, hoje, com o título aqui, a gente é em torno de uns 10, eu acho, por aí. Ainda é muito pouco, né? É pouco, com certeza, porque em todo o estado, né? Sim. Ó, por exemplo, aí hoje, a alergia, uma coisa boa, eu tô tentando recrutar as pessoas. Vamos, gente, vamos fazer alergia. Alergia e imunologia, uma coisa boa é que quando você faz a prova de título pela nossa sociedade brasileira, né? Ela... comigo foi assim, a prova de título era adulto e criança junto, então, tendo o título, eu poderia atender adulto e também o que fez a parte de clínica como pré-requisito poderia atender criança, né? Existe hoje a prova da pediatria, tá? Mas existe essa outra prova da ASBAI, que é da sociedade. Por que eu estou falando isso? Então, tem essa vantagem também, né? Eu fui registrado não como, assim, pediatra com área de atuação em alergia e imunologia, que geralmente a pediatria é a área de atuação que a gente é registrado. Eu sou pediatra e alergista e imunologista. Então, tem uma vantagem boa da especialidade nessa questão. Sim. O senhor é 2 especialidades. É como se eu posso atender adulto e criança. Entendeu? Tanto é que eu... Por que eu estou falando isso? Que aí, no SUS, eu trabalho atendendo hoje só adulto. Minha formação toda para criança. Sabia. Aí eu trabalhava... Eu fui no atendimento com ele. Já tinha... É que eu pensei que tinha sido uma consulta 20, de não, aluno. não, 22 anos. Eu nem conhecia, na verdade. Procurei lá alergista e imunologista e apareceu Leandro Brito. Mas eu nem tinha passado ainda no módulo. Porque em 2010, quando eu vim para cá, não tinha ambulatório na prefeitura de alergia e imunologia. A Viviane atendia no hospital regional
Aí eu abri lá na prefeitura. E era pediatra. Eu não queria atender do jeito nenhum, né? Não, minha formação toda e tal. Aí em 2014 saiu um outro concurso. E aí quando eu entrei nesse concurso, eu queria daí fazer os testes de alergia no SUS. Só que na época a gestão não queria. Falou assim, não, a gente não quer que faça os testes, mas a gente não tem alergia para adulto. Você toparia fazer? Aí como eu poderia fazer, eu topei. Então, aí eu fiquei com 2 ambulatórios, de pediatria e de adulto. Aí em 2018, eu passei para a UEMS. E aí eu não poderia ficar com 3. E eu tinha que deixar 1. Naquela altura do campeonato aí, que eu vou chegar, por que eu estou falando isso, a Estela já atendia na prefeitura, no SEI, e eu continuava sendo o único que atendia adulto, até hoje. Em todo o Mato Grosso do Sul inteiro, na prefeitura de alergista adulto, sou eu. Ó, gente, oportunidade de trabalho para quem tá ouvindo. E a gente precisa muito ali. E aí, mesmo eu gostando mais de atender a parte da pediatria, como tinha Estela na pediatria, eu optei por deixar da pediatria para ficar no adulto, senão eles iam ficar descobertos. Sim. E eu tô até hoje lá no SEM. E é Firme e isso. forte, então. Então, mas por isso que eu tô falando. Então tem um campo, uma especialidade boa. Façam né? alergia, tem emprego. Não é fácil, né, Caio? Não é mais assim. Mas tem, né? E é muito bom. E é isso que o Caio falou, a experiência dele, que aí eu não faço mais ambulatório no CEMED por questão de tempo mesmo para estar lá. Mas que essa vivência que o Caio traz ali no ambulatório, para quem vivencia aquilo ali, é o que dá o start de falar, vou fazer. Foi isso que aconteceu comigo lá. Se eu não tivesse feito lá em Curitiba, visto esse ambulatório, eu não ia ter feito alergia, né? Não teria nem pensado, então, né? Não, assim. nem pensado. Então, é isso que a gente precisa. Né? Ótimo. Chega. E o senhor, doutor Caio, como é que foi essa escolha, esse caminho até chegar na Reumato? Bom, Pede, né? Assim como a graduação, né, coitado, minha mãe vai pro céu, não foi fácil. Eu comecei em infecto adulto, eu fui R1 de infecto adulto. Foi a minha gostava primeira muito, paixão na universidade. É muito clínica, né? Eu também, assim como o Dr. Leandro, sempre fui da clínica, nunca pensei em cirurgia, sempre gostei de questionar, perguntar, enrolar, né? Como eles falam, a gente só enrola e não resolve. Tô me identificando aqui. E comecei em infecto e gostava muito. Mas o hospital onde eu comecei, a dinâmica era diferente, na época eu não entendia isso. Aonde eu que foi? achava que era uma dinâmica mais hospital muito concursado, né? Aquela fama que a gente sabe, que tem concursado não trabalha, concursado é mais devagar. E aí eu sofria muito, mas eu achava que era pela especialidade. E aí chegou um momento que eu falei, não quero isso, não é para minha vida. Eu falei com os meus pais, minha mãe, poxa, mas de novo você vai desistir? Eu falei, não tem problema, a gente erra e começa de novo, não tem problema. E aí saí, e uma das áreas que eu mais gostava durante o internato, né, essa vivência que o Dr. Leandro citou, era a pediatria no sentido de muito resolutivo, né? Você pega a criança lá muito mal, grave, e normalmente dá alta com ela no teto, né? Tendo que tirar a criança para mandar embora. Então isso era muito bacana para mim. E quando eu entrei na pediatria, todos os temas, as aulas, o ambulatório de infecto-pediatria, o pessoal fala, não, o Caio fez infecto. Eu falei, não, foi R1 só, né? Nem terminei o R1. Mas aí que eu fui vendo que a especialidade de infectologia, na verdade, não era o problema. Era o serviço onde eu estava inserido. E aí eu comecei a perder um pouco desse receio que eu tinha com a infecto. E aí pensava em fazer alguma coisa da área clínica. Conheci a doutora Érica, que é reumatopediatra mais antiga aqui do estado. Ela ficou 21 anos sozinha, né, a única. E aí, um ano antes de mim, a Milena voltou, que também é aqui da Underp, não sei se chegaram a conhecer ela, agora ela está coordenando uma aula de febre. E aí, no ano seguinte, eu voltei. Porque, assim, a reumato, ela, apesar da pediatria ser muito resolutiva, eu gostava de ter esse vínculo maior com o paciente. E normalmente, quem faz pediatria não gosta de paciente com doença crônica, né? Gosta de ficar com a criança saudável e vai. E eu já tinha esse perfil de, tudo bem, paciente crônico, beleza, vamos acompanhar. E isso é uma coisa que eu gostava. Eu percebi que os colegas tinham muito medo, né, do paciente da reumato. Nossa, mas é lúpico, tá com uma pneumonia, o que eu vou fazer? Trata a pneumonia, né? Óbvio que tem, ajusta corticoide aqui e ali, imunossupressor, mas eu via um campo de trabalho aqui também. Falando, poxa, é um paciente que os colegas não metem a mão, né? Falam, não, vê com o reumato, vamos ver com o reumato que vai fazer. Isso é bacana, você ter essa segurança de que o paciente está sendo conduzido e que o colega não vai prescrever qualquer medicação, não vai mudar a medicação, qualquer tratamento em relação a isso. E aí a doutora Érica acabou me convencendo aí no exemplo e fui.
E muito feliz hoje e consigo, né, como eu falei, atender até 18. Então, ver essa evolução, né? A gente pega paciente aí com 4, 5 anos de idade, né, acompanha para dar alta para o reumato adulto, muitas vezes, né, são doenças crônicas, né, então não tem possibilidade de cura, mas tem controle, tem uma remissão. Então, a gente dá esse segmento aí e sou muito feliz, né, nessa especialidade que jamais considerei durante toda a faculdade. Foi nessas experiências de residência aí mesmo. Eu vou mudar um pouquinho a nossa conversa, né? O nosso grupo ele é o grupo de estudo e pesquisa em História da Medicina. E aí eu queria saber de vocês, como que foi essa parte da pesquisa durante a graduação? O senhor falou que está fazendo mestrado também. Na residência também esteve, né? Aham. Na verdade, durante a graduação, então a gente sempre teve a iniciação científica. A gente era a professora Sônia, que era a responsável. Então, a gente fez o TCC, né? Que hoje se chama TCM. TCM, né? Então, a gente teve aulas e aulas. A gente não gostava muito, né? A gente Faz sempre parte, queria né? a parte mais médica. Muda os anos, né? mas às vezes continua. Não, tem coisa que não muda, né? Era bem mais difícil. Eu fui ter computador... Eu acho que eu estava no quarto ano da faculdade, né? Não era todo mundo que tinha, então... celular eu não tinha, fui ter celular, já era residente. Então, as pesquisas eram muito mais demoradas que hoje em dia para fazer, né? Uhum. Mas a gente tinha, sim, teve na graduação. E isso, na minha vida, foi intensificado na residência. Porque aí, na residência... toda semana tinha artigo científico para discutir, né? Aí lá que a coisa apertou mais, né? E só que aí eu fiquei num intervalo aí que igual eu falei, voltei em 2010, eu só fui fazer o mestrado agora na pandemia. Então eu fiquei um bom tempo aí fora dessa parte de pesquisa, né? Por que dessa escolha? Eu acho que foi mais uma desculpa que eu vou falar, mas é questão do tempo mesmo. Só um detalhezinho, só sobre empregos, né? O médico em geral, ele tem 4, 5 empregos diferentes, né? Então, e aí realmente ficou em segundo plano, né? Só que chega uma hora que eu sou muito feliz dando aula, muito, muito, sabe? Não tem tudo, graças a Deus, mesmo lá eu falei lá do 100, que é na prefeitura, você não tem estrutura, às vezes você quer um exame, não dá para fazer, o paciente vem sem exame, mas ali é um momento que eu sinto, sabe, aquela história que você veio por algum motivo aqui, né? Tantas vezes já ouvi dos pacientes, né, elogiando, coisas assim, você fala, não, então é para isso que eu tô, né? é para isso que eu tô aqui, É né? engraçado, que ele tá super envergonhado aqui, mas na aula solta, né? Não, eu sou tímido. E aí, então, essa questão, e dando aula, eu sinto muito prazer, muito mesmo, sabe, assim? Então, aí, chegou naquele momento, eu falei, não, eu tô hoje, muita parte do meu dia a dia é dando aula. Então, eu preciso graduar mais nisso, né? Tanto financeiramente, que melhora, quanto na questão da graduação mesmo. E aí que eu fui fazer o mestrado. Por isso que aí eu só fui depois. Entendi. Aí eu terminei, né? E agora eu pretendo ir pro doutorado, mas agora eu tô naquele tempo, eu tenho que... De respirar um pouco, né? E aquela coisa assim, né? Agora você começa a fazer outras coisas, né? Tem que ter aquele Minha esposa, sempre muito presente na minha vida, sempre deu muito, assim, faz, né? Não fica isso é muito bom. Isso é bom, excelente. Minhas filhas foram crescendo, hoje estão maiorzinha, é mais fácil, né? Sim. Então, tudo isso ajuda no momento que vem depois, né? Não sei se você fez, né? Na graduação, né, a gente tinha o TCC também, naquela época a gente falava dessa forma. Foi uma experiência 50-50, aquela relação de amor e ódio. Foi no teste do olhinho, até bem quando foi implementado, né, como lei nacional e a gente fazendo nas maternidades. E a nossa orientadora era uma oftalmologista e, assim, muito boa, muito bacana. E na época, o HG era coordenado também por uma oftalmologista.
E o professor Everson, que me perdoe, mas né, vou citar aqui, sem nomes, entravam muito em conflito disso, né? Acho que vocês já viveram isso, do orientador falar uma coisa e o coordenador do módulo fala outra. E a gente ficava meio perdido, mas, cara, as duas são oftalmos, uma fala isso, aí muda. Aí a outra fala, não, muda tudo de novo. Então, assim, eu gostava, mas isso acabou me incomodando um pouco. Mas conseguimos apresentar, publicamos em revista, foi muito bacana. Durante a residência de pediatria, aqui, hoje é um pouco diferente isso, mas na minha época, eram 2 relatos de caso publicados em congressos nacionais. Fossem preferencialmente um de pediatria e um de subespecialidade, então de alergia pediátrica, de gastropediatria. Então foi muito bacana. E dentro da Reumato a gente teve que fazer projeto de pesquisa mesmo. Foi bastante sofrido por conta assim, da pandemia, né? E meu tema acabou sendo orientado para esse lado do Covid, as pessoas tinham muito interesse em fazer trabalhos relacionados à Covid. Tanto que até a aprovação, né, foi super rápida. Em 11 dias, o Comitê de Ética aprovou o trabalho. Estava todo mundo em cima então, do Covid, né? Era literalmente para facilitar, sabe? Então, assim, mas também tive muita dor de cabeça pela orientação, sabe? E aí hoje, eu falei, saí da residência, falei, não vou mexer com pesquisa, não vou fazer nada de pesquisa, chega de pesquisa. Já deu, tá bom. E realmente, eu tinha até um preconceito, assim, não vou mexer com isso. E aí... Acho que a gente pode desdar a caneca, né? Por favor, deixa eu terminar a fala, aí você vai ver que eu gosto. Respira. E aí, depois do módulo, né, o meu primeiro módulo do MAD aqui foi em julho de 2022, foi um módulo especial, que foi essa turma de uns que estão na liga comigo hoje, e até de novo aqui citando ele, o Igor, né, que chamou o professor, a gente queria fazer alguma coisa dentro da reumatologia pediátrica. E na época não tinha um ambulatório aqui ainda, a gente só abriu em 2023. Mas eu falei, podemos conversar, a doutora Érica, né, lá no HU, a gente tem um ambulatório lá, eu sei que ela gosta dessa parte, se ela entrar como orientadora, até porque eu ainda não tenho mestrado, doutorado, ela é doutora, então pra gente, né, evitar qualquer contratempo aí. Se der certo, ele, não, a gente quer fazer, quero fazer, vamos fazer. E a gente conseguiu organizar, né, oriento esse grupo, então defenderam agora nesse semestre, a gente conseguiu levar o trabalho em 2 partes para o Congresso Brasileiro de Reumato desse ano, temos alguns projetos já em andamento desse mesmo trabalho, que está frutificando aí. Mas, assim, por enquanto eu só consigo ficar com um grupo, sabe? Eu não tenho muita essa habilidade dos colegas de ficar com vários grupos, vários trabalhos ao mesmo tempo. Eu perco um pouco o controle e eu sou bem controlador, assim. Eu preciso ter as coisas sabendo o que está acontecendo. Né? E esse incentivo aqui, vou citar ele de novo, o Igor que me deu. E, cara, é um irmão para mim, virou um irmão para mim. A gente abraçou tudo isso. E até esse preconceito, aí hoje eu perdi o preconceito da pesquisa, eu acho que é importante, né, fundamental. Dentro da Reumato a gente tem muito protocolo, a gente tem muito guideline, e isso vem de pesquisa, né, vem o que a gente consegue aplicar para aquele grupo de pacientes. A gente tem essa dificuldade dentro da reumatopediatria, porque é mais difícil convencer a mãe a aceitar fazer pesquisa com a criança. Então, o que eu acho muito difícil na especialidade é que muitas condutas, muito tratamento, a gente extrapola dos dados do adulto. No adulto deu certo, vamos testar para as crianças também. Mas se for ver, não tem muita pesquisa, muito estudo. Fica até aí a sugestão para quem quiser fazer. Né? Acho que é uma área ainda muito inexplorada. Nova, né? Mas muito bacana. Eu acho que tem um campo muito bom para crescer e se eu puder para essa linha, principalmente para melhorar, né, o tratamento dessas crianças, acho que seria muito bacana. E carece, né, de pesquisas boas, assim, nessa área. A gente vê pesquisas hoje em dia, muitas pesquisas que não têm muita qualidade, né, duvidosas, assim. E a gente vê até, né, com a nova medicina do Instagram, as pessoas pegam pesquisas com níveis muito ruins de confiabilidade, né, e vão reproduzindo como se fossem verdades. Então precisa, né, de pesquisas boas. Então obrigada, Igor, aqui um agradecimento oficial por incentivar aí essa área. E o senhor tocou no assunto de MAD, eu queria te perguntar como é que foi assumir esse módulo que tem um baita estigma, que eu acho que eu acho que o senhor falou, desde a sua época, eu gostei tanto que eu fiz 2 vezes. Você vê, essa é bom. Então, assim, é um módulo que todo mundo já chega. Eu fiz a pandemia, o módulo online, só foi a prova presencial, e assim, como foi a nossa primeira prova presencial, ali foi o que a sala, assim, metade caiu. A sua foi com quem? A minha foi com a doutora Luciana Elias. Tá. Mas eu acho que isso já vem de muito tempo, né? Com a antiga professora antes dela também. Eu até perguntei com os colegas também, que teve alguns que gostaram mais que você ainda. Fizeram 3 vezes. Eu sempre pergunto, eu falo assim, como é que é esse doutor Caio? É bom? Coitado, né? Pegou essa bucha, chegou na faculdade, acho que não tem muito tempo, e já pegou esse negócio que
como eu falei, foi uma surpresa, né? Assim, eu com 6 meses que tinha voltado, surgiu o convite, né? E como eu falei, o MAD sempre foi polêmico. O meu primeiro ano foi em 2009. Eu não sei, doutor Leandro, quem que Era a ministrou. Fabrícia. E, Foi 2001, né? e um módulo que já mudou muito de coordenação, né? Os meus calouros, meus veteranos, tiveram, né, com a doutora Aide, que é infectologista, não sei se vocês rodaram com ela no CEDIP, né? Aí no meu já foi a Fabrícia de novo. Então, assim, era aquele que a gente entrava e eles falavam, ó, funções é pesado, logo depois de introdução, então não brinca, mas MAD é o mais difícil do primeiro ano, sempre tinha essa conversa. Tanto que chegava no MAD, assim, todo mundo com medo, chorando, aquele desespero, caos. E eu falei, poxa, aí sobra pra mim isso, né? E a minha fama pessoal já não é boa, de ser exigente, rígido. Né? Só falei, um adendo, foi aí que eu tive pitiríase. Ah, Foi nesse Só módulo. um detalhezinho, né? Coisa pouca. E serve, né? A gente acha que não, mas serve de gatilho, né? Serve. Na Reumato a gente fala muito isso, né? Porque dos assim, gatilhos eu já fui de estressores. férias pensando que eu teria que fazer MAD. E tem isso, porque acho que os próprios veteranos, né? Os meus veteranos colocaram muito medo. Sim. E aí eu fui com essa ideia. Poxa, o que eu posso mudar no sentido de não deixar mais fácil? Tanto que foi a minha primeira conversa para os alunos na abertura, né? Aquela expectativa, quem que é esse cara, quem que é esse novo coordenador, o que vai ser desse módulo? E aí eu já falei, gente, ó, não vai ser mais fácil, eu não vou pegar leve, o módulo é difícil, sempre foi, tô falando como colega de vocês, porque desde 2009 já era, então não tem por que mudar, não mudaram os módulos, imunologia é difícil, né? Tanto que eu falo com o Dr. Leandro que tinha que estar à frente desse módulo, na minha opinião, porque é complicado. Na Reumato, lá em Brasília, a gente é obrigado a fazer um curso de 6 meses de imunologia, e, por exemplo, assim, só para vocês entenderem, o primeiro mês desse curso nosso lá, é um mês só falando de célula, um mês, né? Então, assim, poxa, o que eu vi em 6 meses eu vou ter que condensar em um módulo, porque a gente não tem um segundo módulo, né, de imuno durante a grade, pelo menos da matriz antiga. E para que eles entenderem que, poxa, aí eu vejo um hemograma e é uma coisa que eu cobro muito no internato também. O pessoal acha que hemograma é um exame simples, interpreta fácil. E não, a gente percebe o quanto os colegas têm dificuldade e interpretam erroneamente esse exame. E é o nosso primeiro contato com o hemograma. Então, a minha proposta para o módulo era essa. Como que eu posso fazer eles entenderem esse conteúdo mais complexo, sabendo que isso é importante, vai ser importante para a vida deles no futuro, vai ser importante como base. E tinha minhas ideias, né, baseadas até nesse curso que eu fiz lá, baseado tentando trazer um pouquinho da prática também, da reumatologia. Falei, poxa, por que eu tenho que saber que a citocina IL-1 faz isso? Por quê? Hoje a gente já tem terapia-alvo, né? A gente tem anti-interleucina 1. Então, às vezes você vai atender um paciente lá e fala, você usa canakinumab. O que é isso? Você vai lá, anti-L1. Poxa, eu sei o que a interleucina 1 faz. É onde ele vai agir. Exato, eu sei que é ali que vai ser o problema. Então, e aí eu fui com muita expectativa, os alunos também, mas que acabou dando muito certo. Hoje é uma das coisas assim, que eu mais gosto de fazer na faculdade, o módulo, a tutoria também, o ambulatório também, mas principalmente pelas consultorias. Quem foi meu aluno, né, muitas das meninas passaram comigo ali, e assim, sabe que eu não tenho tempo ruim. Então, o meu máximo, assim, foram 4 horas de consultoria. A gente começou às 18, era 22 horas, o segurança estava na porta. Professor, eu preciso fechar a universidade, eu preciso que vocês vão embora. Não dá para ficar mais aqui. Eu falei, não, aí saiu todo mundo correndo, e eu ainda fiquei mais meia hora no estacionamento com alguns alunos que ainda queriam tirar dúvida. Então, assim, é muito bacana para mim, é uma coisa que eu gosto de fazer, e acho que isso reflete. E, de novo, quem fez o módulo comigo sabe que não fica mais fácil por conta disso, que eu pego firme, a gente exige, mas que eu tô ali junto, né? Eu acho que eu sou um coordenador, assim como o Dr. Leandro, e falo que ele foi meu coordenador de dispneia também, que tá ali junto, né? Eu falo que o meu lema, e eu falo isso desde o começo, é um barco, a gente é o capitão, é quem direciona, mas se todo mundo não pegar o remo, não remar, o barco não vai sair. E tem gente que vai ficar para trás e a gente vai junto. A gente quer todo mundo remando para chegar lá no destino. E é muito bacana quando chega no final e o pessoal fala, poxa, eu sinto saudade do MAD, que módulo gostoso, que conteúdo bacana, porque no começo parece que não faz sentido, mas depois você fala, nossa, no final faz parece sentido. que tá no começo. Não é bem assim não. As meninas não vão concordar. Dá pra aprender então. Bom, o Márcio já deu o aviso pra gente. Tá faltando... já. Rapidinho. Muito Tá rápido, vendo? né? Passa rápido quando é bom. Exato. Exatamente. E a gente vai pra nossa última parte do podcast. Então, a gente vai dar uma palavrinha pra vocês e vocês vão falar aquilo que vier na cabeça de vocês, que é o nosso bate-bola. Uma comida. Churrasco. Abacate.
Fitness, professor. Um filme. O que eu ia falar não vai ser legal. Fala, professor. É a primeira coisa que vem na cabeça. O que veio, então. O que veio foi aquele 7 pecados capitais. O Impossível. Um livro. Não vem me falar abas. Então, sabe que nessa questão de livro, assim, eu não sou de ler, né? Eu sempre brinco com a minha esposa, que ela... Então, eu não tenho nenhum, assim, que, infelizmente é uma coisa que me falta, assim, aquela vontade de ler outras coisas, né? Infelizmente, vou ficar devendo. Assim. Não leve a vida tão a sério. Um hobby? Eu gosto de tocar violão. Oh, Tênis. legal. Posso puxar outro, não tem quanto você pensa? Pode. Um sonho. Eu ia falar isso. Ai, sonho é ver minhas filhas crescerem, tudo bem. Não, fala outro, que todo mundo quando vem aqui fala isso. Fala outro. Mas não tem... Depois de uma certa etapa da vida, você não tem outra coisa assim, né? Que nem... Você vê o tanto que o Caio falou da mãe dele aqui, né? Então, a gente tem isso. Os pais são nossas referências. Realmente, a gente não é nada sem eles. E depois a nossa referência é o que a gente quer que os nossos pais fizeram com a gente, o que a gente quer que faça pelo menos uma parte com nossos filhos. E a gente aí depois pensa neles. Né? E o pior que é verdade, só um adendo aqui também. Eu sou tia, não sou nem mãe. E assim, eu falo assim, eu já quero fazer as coisas pra ele se inspirar em mim, pra ele... se eu tô comendo uma bala que eu como escondido pra ele não ver açúcar, não pode comer açúcar, olha que tem 2 aninhos. Então assim, a gente... né? Eu já tenho essa sensação com ti, imagine ser pai, ser mãe, né? A gente quer deixar pra geração. E o senhor, doutor? A gente tem vários, né? Mas assim, um que me move muito é ter um hospital exclusivamente pediátrico aqui no estado. O doutor Leandro conhece, se você tiver a oportunidade de conhecer, né? É totalmente diferente. O Hospital da Criança de Brasília, assim, parece que você está num outro país. Quando tudo é pensado para a criança. Porque, não que o adulto não seja importante, mas a gente já tem bastante hospital mas cuidando é um mundo de adulto. À parte, né? E precisa, e faz diferença, E hoje em dia está mais fechando esses hospitais pediátricos que abrindo, porque a pediatria, aquilo que eu falei lá, que já falaram para mim lá no começo, o retorno financeiro não é dos melhores, que não tem tanto procedimento, essas coisas. Gasta muito e ganha pouco, né? É o que eles falam. Então, complicado. Como esse é o nosso último episódio da temporada, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos telespectadores. Então, mensagem assim, de final de ano, né? Feliz Natal, ano novo para todo mundo, que o ano de 2025 seja melhor do que 2024, melhor que 2023, cada ano seja o melhor, a gente faça o nosso melhor, né? E que seja o melhor para a gente também. Para os alunos, espero o modo MAD. No modo espineia vai ter a florzinha, se Deus quiser, lá. E que a gente consiga agora também, né, a gente no curso de medicina como um todo, e muito bem na nossa visita que está tendo do MEC neste momento, né? E que o curso de medicina da Uniderp sempre cresça, porque nós, né, Caio, fazemos parte disso e não é só dar aula aqui, né? Tem toda essa história que hoje aqui vocês fizeram rememorar muito, né? E agradecer o convite de vocês. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Na formatura, né? Com certeza. Janeiro tá aí, já. Janeiro tá aí. Bom, acho que o meu recado também, boas festas para todo mundo, que seja um ano de 2025 abençoado para todos nós. E para os alunos, né, independente do semestre, e para quem já formou também, lembrar que a gente faz medicina, né? A gente não acaba quando forma, a gente acredita, né? E eu espero que cada um de nós que faça entenda a responsabilidade que é cuidar de outra pessoa. A medicina ela tem sido atacada publicamente, tem sido diminuída publicamente, mas eu acredito que a gente pode fazer diferença no mundo cuidando. É para isso que a gente escolheu, independente da área, independente da especialidade. E só que para isso exige muita dedicação, muito tempo, muita abdicação, né? Muitas vezes da família, dos amigos, de lazer, mas que vale a pena. Vale a pena. Isso que o Dr. Leandro falou, a gente tem esses momentos de recompensa e faz tudo aquilo de ruim, fica bom. Deus sabe o que a gente tem para fazer nesse mundo aí. Muito obrigada. Excelente. Eu quero agradecer
a presença de vocês, a fala de vocês, porque vocês foram alunos também. E eu quero chegar onde vocês estão, né? Acredito que todo mundo tá e que todo mundo quer chegar, né? Onde vocês estão. E vocês aqui mostram para nós que é possível, né? Que a gente também vai conseguir. E muito obrigada. Na verdade, uma inspiração pra gente. Nós que agradecemos, gente. A gente fica muito feliz e honrado com todos os nossos entrevistados, né? Durante esse período. A galera que passou aqui, todo mundo de alto nível. Foi muito bom. E foi muito bom finalizar com vocês. Vocês são as grandes inspirações pra gente, né, Mi? A Mi tá formando, logo ela vai pro outro lado da bancada. Mas a gente vai continuar aqui, com fé em Deus, para as próximas temporadas. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.